tá? Que o conteúdo é moda, média e mediana. Alguém já viu ou não? Eu já vi, professor. No ensino médio, né? Isso. Isso mesmo. Beleza. Acho que eu tinha até perguntado isso na outra aula, na semana passada. É, Dentro da estatística. Tem até aqui que eu. Peraí. Beleza. Dentro da estatística, nós temos parâmetros que são usados aí para poder fazer as análises. Então, os três que são bem comuns assim e que caem em provas também são os mais usados e mais simples. São os critérios aí, ou as análises em cima da moda média e mediana, tá? Então a gente vai ver as medidas centrais. Esses três fazem parte, ó, até o nome para que vocês saibam, das medidas de tendência centrais, tá? Medidas de tendência centrais, quando falar, tá falando de moda média mediana. Eu fiz um check-in com vocês, mas como eu entrei primeiro na parte teórica, então nem vai precisar ser feito esse check-in, né? Porque o check-in eu coloquei os conceitos, ó. Se bem que serve até como um resumo aí. População, conjunto de indivíduos com pelo menos uma característica em comum. A amostra, porção ou fração da população. E o parâmetro é a medida a ser usada. Eu acho que só o parâmetro aí vocês não tinham, né, o conhecimento, que é justamente quanto ao critério e justamente o que a gente vai trabalhar, tá? Porque pode ser o parâmetro que eu vou analisar pela média, pela mediana, pela moda. Vocês já participaram de alguma pesquisa? Ou não? De alguma coisa? Nem perguntei isso antes, né? Já? Alguém já participou? Professor, Já, sempre em saída de escola tinha aquelas pesquisas insuportáveis daqueles caras que ficavam lá enchendo o saco. Então, sim. Que? Vendendo curso? Não. Não, era tipo umas perguntas. Quantos anos você tem? Aí tinha que anotar uns bagulhinhos. Eu nem lembro, porque faz muito tempo que eu não vou pra escola, mas tinha. Ah, Tinha no médio e tinha no fundamental. obrigado, beleza. Ó, eu vi que o pessoal também escreveu na escola, sempre tinha, igual você falou aí, Maria. A Giovana, a Tainá também. Eu acho que o Ezequiel tinha falado. Pesquisa, eles também podem se usar de parâmetros para tomada de decisão, tá? Então, pode ser aí sobre o TCC. Não sei se algum grupo já fez com vocês, mas pode ser que eles façam. Pode ser uma pesquisa eleitoral, igual tinha aquele exemplo lá que falava de população em amostra. Pode ser uma pesquisa do IBGE, que eu já falei, até a própria PNAD, que observa os dados de emprego e desemprego. E também uma pesquisa que é muito comum, talvez vocês não tenham lembrado, mas agora se recordaram, pesquisa de satisfação de uma loja ou de um site. Tipo, você finalizou uma compra, aí vem lá, de 1 a 10, quão fácil foi para você realizar esta compra? Você sai lá, eu acho que a Renner, a Riachuelo, eu sei que no shopping eles têm uma maquininha que aí quando você sai tem lá para você dar a sua opinião sobre a pesquisa de satisfação, se você encontrou o que você queria, se teve atendimento e tal. Isso também é uma forma aí de se analisar, até porque eles usam lá o critério vai de média, de satisfação, e aí se a loja começa a ter uma média insatisfatória, passa-se a uma intervenção aí da matriz, o gerente regional, que ele vai até lá para poder ver o que é que está acontecendo, né? Então, a pesquisa realmente ela está presente aí na rotina e existem três medidas de tendência, igual eu já tinha informado. Nós vamos começar a trabalhar essas três medidas, sendo a primeira a moda, tá? Aí você fala, moda? Moda tipo de roupa? Não, né? Moda, ela se refere, ela está ligada à questão daquele item dentro da minha pesquisa, dentro da minha análise, que mais aparece, que mais se repetem. Então, espera só um pouco.
Eu fui fechar o gráfico lá que estava aberto. A moda, ó. Você tem que pensar assim, você tem lá um hall. Lembra do hall, hein? Você tem o hall e aí dentro desse hall, qual é o elemento, qual é a situação que eu tenho que mais vezes aparece um determinado número, um determinado valor. Então, aí eu faço a análise baseado nessa da moda. Ah, ó, a Giovana tá falando também, é verdade. Isso é uma forma também, Giovana. Quando eles ligam para perguntar se deu tudo bem, quando tem caso de montador, as lojas usam isso também. Até porque, né, se eles não fazem e aí o cliente teve problema, pode perder o cliente às vezes por conta do montador. Então, na moda, ó, vou dar um exemplo aqui. Ó, o hall já está organizado, tá? Percebe que está indo do número menor para o maior. Então, olhando aqui, a moda é o que se repete com maior frequência. Qual dos números aí dessa sequência vocês acham que é a moda? 5? o 25? Muito 25. bem, muito bem. Tão bom aí, hein? Deixa eu ver quem que é aqui. Ah, Tainá que falou. Primeiro Ezequiel. O 25, ele é a moda. Então aqui estava observando aí a idade de um grupo, tá? Então é a moda 25 anos. Por quê? É o que mais se repete, ó. Na verdade, ele até nesse caso é o único que se repete, ele se repete duas vezes, sendo que os outros só aparecem uma vez aqui dentro desse rol, desse conjunto de dados. Então é simples, tipo, não tem fórmula, não tem. É você analisar os dados, você contar. Até tem uma fórmula para fazer a moda. No Excel dá para fazer. Esses três que a gente até vai fazer hoje, moda, média, mediana, dá para fazer no Excel. Mas é mais complicado de você fazer pela fórmula do que de você olhar os números e ver qual é que aparece mais vezes, tá? Bom, vamos ver se vocês estão bom mesmo. Agora observando aqui, ó, a moda da altura da sala de aula. Qual seria aí? Lembrando, hein, que é número decimal, que é número quebrado. Não me vai chamar de um e os outros de 60. 1,75. Ô, Ezequiel. Oi. Ó, Ezequiel tá mais rápido do gatilho aqui no Teams, no botão do 1,75. microfone. 1,75? Vamos ver. Mais alguém aí? Alguém tem uma outra sugestão? 1,76. 1,76, professor. Vixe, já tá gerando discórdia, hein, Ezequiel? A maioria, ó, a Suelen foi no 1,75 também. 2 pontos para 1,75 e 30 pontos para Um, e, 1,76. peraí, professor, é para falar as modas ou tem uma Não, a moda moda que é é o que maior mais se que a outra? repete. Não, é o que mais se repete, a moda. Tô esperando Ah, tá vocês bom. aí que eu vou contar com vocês. 1,76. Porque sempre, ó, tem isso na cabeça. A moda é o que mais se repete. Não importa se o outro número repetiu. Mas qual é o que mais se repete, que aparece mais vezes? Quem falou? Ezequiel também? Você mudou de ideia? O Vitor Não, eu colocou. falei 1,75, mas agora eu tô vendo que é 1,76. Tá, então acho que foi o Josimar. Bom, e aí, podemos? Ó, a Adriana foi no 1,76 também. Mais alguém? Posso fazer? É... Thaís. Thaís Dolice. Letícia. Gustavo. E aí, Gustavo? Tainá foi também. Vamos lá, vamos contar aí. A Suelen mudou também, tá igual aquele negócio do Silvio Santos, né? Vai todo mundo na porta e vai todo mundo junto. Aí depois sai um, aí começa o povo a ficar em dúvida e sair também. Bom, vou colocar de verde aqui, ó. 1,60 não é porque só se repete uma vez. 1,69 também. 1,72, ó, se repetiu três vezes. Então, vou colocar aqui, não dá nem para fazer um 3 decente, mas tudo bem, três vezes. O 1,73 ele se repetiu uma, duas, três, quatro vezes. Ó, então já é mais. Quatro vezes. O 1,74 uma vez. Agora o 1,75 do Ezequiel. Eu vou marcar aqui, Ezequiel, ele de vermelho. Então a gente tem uma, duas, três,
4, 5 vezes. Beleza. Agora vamos ver o 1,76 aí. E eu não lembro quem foi o primeiro que colocou, mas ou falou. Mas vejamos aí. Acho que foi o Vitor que escreveu aqui primeiro, mas teve alguém que falou antes. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui eu tinha 5 e aqui eu tenho 6. 1,78 é só uma, 1,80 uma, 1,82 são duas, aqui 1, aqui 1. Então, a moda, como é o que mais vezes aparece, é o 1,76, porque aparecem 6 vezes, tá? Então, sempre, não importa se o outro número repete. Tipo assim, um repetiu 4, outro repetiu 10. Qual que repetiu mais? O que repetiu 10? Então, sempre o que mais vezes aparecer é o que a gente considera a moda. Pode falar, Tainá. Professor, pode existir mais de uma moda? Tipo, Pode, dois pode, que pode. repetem. Ah, tá. Eu Entendi. ia falar até Obrigada. isso também. Você pode ter mais de uma? Sim, foi boa essa observação dela. Por quê? Vamos supor, eu não sei se vai sair da tela aí de vocês, tá? Mas se sair, quando eu voltar aqui o slide, ele vai aparecer. Peraí. Saiu. Vou limpar aqui. Ó. Eu acrescentei um número aí. Então agora temos duas modas, porque ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho 6, 1,75. 1,75. E eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1,76. Ou seja, a moda são esses dois números. É o que a gente chama, tá? Eu não vou entrar nessas classificações porque tem aluno que se perde nisso, mas é o que se Professor, chama de bimodal, ou seja, são duas modas. Pode falar. mas no caso só tem duas modas quando tiverem a mesma quantidade, né? Perfeito, é isso mesmo. Para vocês saberem quando que vai ser considerado, tem que ser a mesma quantidade. Não adianta um, igual eu falei, repetir 4 e o outro repetir 10. Os dois números têm que repetir a mesma quantidade de vezes. Então, se os dois se repetem 6 vezes, então os dois, né, que é tipo a maior quantidade, os dois são a moda. Até porque se os dois se repetissem 6 vezes, mas eu tivesse um terceiro número que aparecia 7 vezes, aquele número que aparecesse 7 vezes, como maior a frequência ou maior a quantidade de vezes, aí ele seria a moda. E esses dois já não seria mais moda, entendeu? Se eu tivesse algum número que repetisse 7, ele seria a moda, não importa se esses daí repetissem 6 vezes. Então, nesse caso do exemplo que eu coloquei ali, seria assim, bimodal. Seria bimodal, tá? Tem bimodal, aí tem trimodal e multimodal, que aí é quando tem 4 ou mais vezes. Mas essas classificações eu não vou entrar, porque aí às vezes o povo quer ficar na classificação para fazer, ele acaba errando o exercício. Então é mais fácil você olhar e contar e pronto. Deixa só eu dar um Ctrl Z aqui na minha alteração do slide, porque senão depois vai dar ruim, né? Pronto, já dei aqui o Ctrl Z. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, é que vocês não estão vendo o que eu estou vendo. Pronto. Agora, a gente vai chegar na média. Quanto à moda, tudo bem? Então, a moda é o valor que mais se repete, que mais vezes aparece. Pode ser que eu tenha 3 números que se repetem de forma igual. Pode ser que eu tenha apenas um número. E também uma outra coisa que ninguém falou, hein? O Josimar perguntou disso aí. Mas pode ser que eu não tenha moda. Olha, eu nem escrevi. Pode ser que eu tenha uma situação que seja amodal. Ou seja, nenhum número se repete, ele só aparece uma vez. Então, nesse caso aí, o amodal quer dizer que eu não tenho nenhuma repetição. Eu vou falar muito de frequência, tá? Quando eu falo frequência, quer dizer que é a repetição do número. Então, pode ser que eu não tenha nenhuma frequência. Isso daí, ó, até para vocês verem uma situação. Vamos supor, eu vou analisar dentro de uma loja
Qual é a frequência de venda dos produtos? Qual é o meu carro-chefe, né? Tipo, aquele que mais eu vendo. Para eu fazer isso, eu vou olhar a frequência de vendas daquele produto. Então, eu consigo olhar, é, vamos supor, deixa eu ver, tá chegando o Dia dos Namorados. Então, é, tênis e relógio estão apresentando uma frequência muito elevada nas vendas. Então, pode ser que eu tenha uma moda aí, né, baseada nas minhas vendas, para esse período, em cima disso, tênis ou relógio. E aí a empresa já começa a focar em ações em cima desses dois produtos, elementos aí que ela tem no seu portfólio de vendas. Então, eu uso a moda até para poder verificar isso. Claro que aí, né, o sistema ele gera essa frequência, você não vai precisar ficar contando lá. Imagina você contar quantas vezes o Mercado Livre vendeu tênis e relógio. Coitado do cara lá de Cajamar, né? Cajamar não tem nada naquela cidade. Tem um cemitério no meio e tem só os galpões, as fábricas de grandes empresas lá. Coitado do ser que ele vai morar lá dentro já, porque até ele contar todas as vendas do Mercado Livre. Então eles usam o sistema e aí você consegue verificar essas informações, né? Claro, a média de venda. Igual aquilo que eu falei do ticket médio. Eles usam a média, que está até aí na tela de vocês, a média. Eles usam a média para verificar o ticket médio. Então, tipo assim, o Ezequiel foi em 5 lojas. Quanto ele gastou na média? Aí vai somar os valores que o Ezequiel gastou e ele vai ter um parâmetro que vai saber qual é o perfil do público que vai frequentar o shopping, tá? E vamos já começar a falar disso, que é a média. A média, né, a média aritmética simples, porque tem uma outra que é a média ponderada, que é um pouco mais complexa, mas a média simples, ela é a mais usada. Por quê? Vamos supor que você quer saber aí, comparar o preço de lojas. Para comparar o preço de lojas, você pode fazer a média. Então você foi lá na Farma Conde, você foi na Poupa Farma e você foi na Droga Raia. Você tinha que comprar lá um paracetamol. Aí você foi ver a média dos preços. Então, em um lugar era R$ 3, no outro, eu vou fazer isso no chat. Um lugar era R$ 3, no outro era 4 e no outro era R$ 3,50 com desconto da farmácia que você dá seu CPF lá, que eles vão vender sua alma pro vermelho. E aí você vai saber qual é a média de preço. Então, um é 3, outro é 4, outro é 3,50. Somando tudo, dá R$ 10,50. E aí é só você dividir pela quantidade de lojas que você foi. Tipo, pela quantidade de elementos que você analisou. Como você, né, nesse exemplo aí eu falei, é R$ 3, R$ 4 e R$ 3,50, foram analisados 3 preços. Então a média desse preço do paracetamol, ele é R$ 3,50. Então eu já consigo fazer a média, isso vocês usam em outras coisas da vida. Eu acredito que em algum momento já tenham utilizado média de nota na escola, escola que trabalha com nota com número, né? Não igual a ETEC que tem a menção. Média de quilometragem, quem tem moto aí, carro, quantos quilômetros que faz com a gasolina. Aí você coloca naquele posto que é meio duvidoso, quantos quilômetros que fez o carro. Ah, fez menos. Então, pode ser que o posto está adulterando aí a gasolina. Ó, a fórmula da média E, é... professor, Oi? eu já vi um vídeo de um cara que levou um galão do Imetro com as medidas, né? Ele pediu 2 litros e o posto só deu 1,5 litro, né? Em vez do dono colocar mais meio litro, ele ainda falou que o cliente estava errado, né? E tem muita gente que fala que passa por isso. Sim, tem, porque eles têm dispositivos aí que fazem que o valor que corra ali não seja o mesmo valor que, que esteja entrando no veículo, né? Tipo, no abastecimento. É complicado porque isso daí tem que ser chamado a ANP, a Agência do Combustível, mas também o PROCON,
porque isso acontece em muitas cidades, o Ezequiel. Por isso que eu dei até esse exemplo aí da média que vocês estão falando, porque, que a gente está falando, porque na rotina, no nosso cotidiano, é comum da gente usar esse parâmetro para poder avaliar. Ó, a fórmula da média tem esse desenho aqui, né? Tipo, meu Deus, o que que é essa letra grega aqui? Que raio que é esse xão e que raio que é esse xizinho aqui? Primeira coisa, essa letra grega, vocês já viram em outro momento da vida ou não? Não? Já vi, mas não sei o que que é, professor. Eu Mas acho que já. o que que é? Bia ou então você, Thaís? Deixa eu ver o grilo, se o grilo canta ainda. Não faço a mínima ideia do que seja. Ah, God, você assistia a Hércules quando era criança, né? Aí você viu isso no Hércules. Bom, tudo bem. Esse símbolo aí, ele é o símbolo da somatória. Somatório. Toda vez que esse símbolo aparecer, porque isso é até bom de eu ter já parado para falar, ele vai aparecer nessa parte que a gente vai estudar, vai aparecer na próxima, vai aparecer na próxima da próxima, e na próxima da próxima, e até vocês terminarem o semestre, e quem não terminar vai ver de novo no semestre que vem esse símbolo. Então, é o símbolo de somatório. Eu coloquei a anotação aqui do lado, ó, para que vocês soubessem o que é cada coisa, tá? Então, esse x aqui, o xão, né, vamos chamar aí, ele é só a indicação que você está calculando a média, média simples, tá? Esse valor aqui, ó, que é o símbolo grego aí de somatório. O xi é o somatório dos valores que vai se analisar. E o n é o tamanho da amostra, tá? O n é o tamanho da amostra. E o que está aqui, muito mais fácil ou resumido, até no que eu fiz no chat para vocês é a mesma coisa. Ó, o xi, eu vou limpar esses riscos todos aí que eu fiz. O xi, ele é o somatório dos valores. Lembra que eu falei que eu fui na farmácia e fui lá ver o paracetamol? Ó, era 3, era 4 reais. Calma aí que eu tô vendo no chat. E era 3,50. Ó, tamanho. Eu vou somar aí os valores da minha amostra. Então, esses são os valores. Embaixo, vou dividir pelo tamanho da amostra. Quantas farmácias eu fui? Fui na Farmaconde, fui na Poupa Farma e fui na Drogaria São Paulo. Então, 3. Aí somou, né, em cima, primeiro, dá 10,5. Ah, ficou muito maravilhoso. 10,5. E embaixo eu tenho 3, porque são 3 lugares que eu verifiquei. No final, a média é 3,50. Isso aqui é muito fácil. Acho que vocês tirariam MB se eu desse prova disso. Tudo bem? Por isso que eu não vou dar prova, eu vou dar apresentação. Mas tudo bem. Na recuperação eu dou conta. Tranquilo, né? Quanto a isso, porque vocês vão fazer agora. Tirei até print desse negócio feito aí. Porque isso não tá no slide. Tranquilo? Não, mas na verdade eu vou fazer um com vocês. Bom, bora, ó. Média simples. Então vamos calcular um aqui para vocês verem. Estou apresentando aí um rol, né? Um conjunto aí de valores, ó. Baseado aí nas idades das pessoas. Então a gente tem pessoa com 22, com 25, com 28, com 30, com 35 anos. No total, foram 5 homens que foram analisados aqui. Então, a medida aí usando a moda, a gente tem que pegar o total ali, né? Somar as idades e dividir pelo total de homens. Por quê? São 5 pessoas, que é o nosso N, que é o tamanho da amostra. Ó, o total de homens é o N. E o XI, que são aí os valores, é o somatório das idades. Então, 22 mais 25 mais 28 mais 30 mais 35, e vai dividir por 5, porque é o total de números que eu tenho, e aí dá 140 dividido por 5. A média de idade desse grupo aí, dessa amostra que foi analisado, é de 28 anos. Alguém não entendeu? De novo, tem que tomar cuidado se tiver valor decimal, hein? Valor quebrado, porque se tiver valor quebrado e você
considerar como um número extra, um número a mais, vai dar totalmente errado. Pode falar. Acho que foi a Suelen. 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 Abriu errado, então. Ou levantou a mão errada. Não sei, mas a Suelen tinha levantado a mão. Tá, tudo bem. Para dizer que não entendi. Agora eu vi. Vou voltar. Clara, calma. Calma, que a gente vai chegar nisso que você tá falando. Calma. Se você tá querendo falar uma coisa que ninguém vai entender, mas ainda é a próxima parte da matéria. Fica calma. Ó, Suelen, vou voltar. Então a gente tem um enunciado que fala: temos as idades 22, 25, 28, 30, 35. Esse aqui, ó, são os nossos valores que a gente vai analisar a média. Igual aquele caso da farmácia que eu fiz aqui, ó, que eu fiz R$ 4 reais e R$ 3,50 o valor do remédio. Aqui, baseado na idade. No total, a gente tem 5, né? Ó, porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Aí o enunciado fala que o total aqui, 5 homens. Bom, para fazer a média, você vai usar a fórmula. Então, o total, quando você vai fazer o somatório aqui das idades, ó, é o que a gente chama de XI, porque são os valores. O número de baixo, que é o N, ele é o tamanho da amostra, que são 5 pessoas, tá? A amostra são 5 pessoas. Então, na sequência, o Suelen, ó, a gente precisa fazer o somatório das idades, tá? Somatório das idades, lembra aí da letrinha ali grega, que não é tão boa quanto essa que eu fiz, dividido pelo total de pessoas, ou total de números, nesse caso são homens, né? A idade dos homens, então. E aqui é o somatório das idades. Então eu somei 22 com 25, 28, 30, 35, porque eram os valores ou os elementos que estavam aqui na primeira linha. Então, somei tudo isso, deu 140. Ó, 140 é o valor aí da soma. E dividido por 5, por que 5? Porque eu tenho 5 números. De novo, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E se eu tivesse 20 números? Você ia dividir por 20. Se eu tivesse 2, você só ia dividir por 2. Então, para eu saber a média de idade aqui dessa amostra aqui, ou desse rol, eu somo os 5 números, né, de idade e divido por 5, porque foram 5 que eu analisei. Então, dá 140 dividido por 5, e aí a média é 28 anos. Entendeu agora melhor? Sempre você pega os dados, você soma os valores e divide pela quantidade de números que você tiver. Não importa se você está analisando preço, não importa se você está analisando altura, não importa se você está analisando... Você fez 5 provas na escola. Você vai dividir por 5 porque você vai somar as suas notas para saber a sua média e dividir por 5. Você teve 3 provas. Soma as 3 notas das provas e divide por 3. É sempre assim, você pega os valores e vai dividir pela quantidade de elementos aí que você está usando para somar. Beleza, Suelen? Vou continuar. Eu não vi que você deu ok, porque eu não consegui ver você. Agora eu vi. Beleza. Bora. Tranquilo também, ô Laiane? Laiane, tudo bem? Por que eu tô falando tudo bem? Porque agora, né, como sempre, vocês vão fazer. Olha que lindo que eu coloquei o nome de vocês. Mas eu acho que eu errei o nome da Tuane, mas tudo bem, Tuane, desculpa, tá? Deixa eu ver. Tem 2 N's e um Y e não tem H. Substitui o H pelo Y, tá? Mas pode começar a fazer. Claro que vai dar tempo. Deixa eu ver que horas são. Nossa, eu chego em São Vicente aí antes de acabar a aula, filha. Vai, pode fazer. Oxi. Menos de 10 minutos eu tô na cidade de Townsville, como diria as meninas superpoderosas. Faz aí, pelo menos o primeiro já pra gente corrigir, você faz o 1 e o 2 amanhã. Amanhã não, né? Você faz mais tarde, porque amanhã eu vou fazer
iniciar a aula com isso. Bora. Para de preguiça, viu, ô, Giovana? Tão jovem. Meu Deus do céu. 17 anos já tá assim. Mas já quando tiver com 30, vai ser uma jovem senhora já. Hoje, Clara, você também. 17 anos já tá assim. Imagina quando tiver com